Pode ser para todos, de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante, que é a psicologia do pensamento apocalíptico nos dias de hoje, nos dias modernos em que estamos vivendo. Então, nós vamos tratar sobre esse assunto e usar por base o texto bíblico que está em Lucas capítulo 21 e versículo 26, que diz assim: os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Primeira parte do texto que fala isso. Então, o que é o pensamento apocalíptico? A definição teológica do pensamento apocalíptico trata-se de um pensamento voltado ao fim dos tempos, julgamento e consumação da história conforme as Escrituras Sagradas. Agora, a definição da palavra psicologia. Psicologia é o estado mental e emocional marcado por ansiedade, urgência, temor ou esperança relacionadas a eventos catastróficos ou transformadores. Então nós temos uma referência bíblica em Romanos capítulo 8, versículo 22, que diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então nós vamos falar também de elementos psicológicos do pensamento apocalíptico, mas antes de falarmos sobre esse segundo tópico, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, que se inscreva aqui embaixo agora, clica no sininho para receber todas as notificações, para que você esteja por dentro de todos os nossos vídeos, e dá aquele like, é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim repasse para outras pessoas. Então vamos lá para o segundo tópico: elementos psicológicos do pensamento apocalíptico. Letra A: medo e ansiedade do desconhecido. O desconhecido gera angústia, está em Lucas 21 e 26. Medo da morte, da perda, do caos global, sensação de impotência e assim sucessivamente. Esse pensamento apocalíptico que muitas pessoas têm, até mesmo antibíblicos, muitas das vezes, dado por falsas profecias que são proferidas nas redes sociais. A internet é um meio muito bom de comunicação, como aqui o YouTube e outras mídias sociais, mas também tem abrido espaço para muitas pessoas inconsequentes, pessoas que não têm compromisso com a palavra, profetizarem mentiras, coisas que Deus não mandou falar, que Deus não está falando. Essas pessoas prestarão conta com o Senhor. Com certeza vão dar conta, porque é muito sério dizer Deus mandou dizer assim diz o Senhor, sem Deus estar falando. Então a psicologia do pensamento apocalíptico hoje tem levado muitas pessoas a viverem assombradas, amedrontadas com coisas que não estão na Bíblia. E só de falar Apocalipse, a gente sabe que muitas pessoas tinham um grande medo de ler o livro do Apocalipse. Ainda hoje há quem tenha este medo, por falar, por exemplo, a respeito do dragão, por falar a respeito das duas bestas do Apocalipse, por falar sobre o anticristo, o falso profeta, por falar sobre Satanás e assim sucessivamente. Isso gera um medo, e também por tratar sobre caos, que virá sobre a terra, a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas, a ira de Deus derramada sobre a terra, a grande tribulação e assim sucessivamente. Mas as pessoas se perdem quando elas não buscam conhecimento das Escrituras para poder entender e ter um pensamento apocalíptico correto de acordo com a Bíblia. Quando assim não fazem, ficam com medo de morrer, ficam com medo de perder muita coisa, com medo do caos global, diante de tudo que vem acontecendo nesses últimos dias. Ainda mais existe um temor
pessoas nas redes sociais profetizando, mandando as pessoas guardarem alimento em casa, estocar alimento. Isso já vem de muito tempo. Pessoas ricas estão fazendo casas subterrâneas, embaixo da terra. Então isso é algo que não é só das pessoas mais humildes, mais pobres, mas também pessoas bilionárias estão fazendo isso. Essas pessoas estão se preparando para a grande tribulação, mas os cristãos que servem a Jesus, que buscam a Deus, estão preparados para o arrebatamento da igreja. Nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Então não tem por que temer ao grande caos que virá realmente só depois da grande tribulação. É claro que as coisas estão complicadas. A tendência, pelo que nós temos visto, é que vai complicar ainda mais algumas coisas para nós aqui no Brasil. Por causa de uma ou duas pessoas, nós vamos pagar um preço por culpa de coisas que não é nossa. Mas na verdade, as pessoas têm que sofrer para poder se chegar ao Senhor. Então, letra B, as pessoas estão buscando por sentido e salvação em meio a esse pensamento psicológico apocalíptico. Desejo de compreender o futuro, conforme Daniel 12:4, as pessoas têm esse desejo. Esperança messiânica, Jesus como Salvador de suas vidas, as pessoas têm essa esperança de que o Messias venha as salvar, as buscar, e nós cristãos temos essa esperança. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, para buscar o seu povo, para vivermos eternamente com Ele. Letra C, comportamentos extremos, negação ou fuga, conforme 2 Pedro 3:4. Então tem pessoas que vão para o extremo com esses pensamentos apocalípticos. Obsessão e paranoia, Mateus 24:24. Então tem gente que já está obcecada por essas questões apocalípticas, já uma paranoia, né? Tem coisas que não são comuns de serem faladas, mas que são verdades, que são reais. Porém, outras coisas não são. A gente vê na internet também muitos, né, trazendo aquele medo, aquele pavor, apavorando as pessoas com coisas que não tem nada a ver com as escrituras, que não vão acontecer. Pessoas que veem demônio em todo lugar, só não vê na vida deles, só não vê na casa deles, mas vem tudo, vem o mal agindo. Em tudo vai piorar, né? A teoria da conspiração, é tanta coisa ruim que essas pessoas estão vendo, e aí acaba causando uma paranoia na mente das pessoas. Agora vem a resposta bíblica ao pensamento apocalíptico. Letra A, Jesus nos chama à vigilância, não ao pânico. Então o cristão não pode estar em pânico. Se você tem condições de fazer boas compras, que não venha se perder, o alimento não venha se vencer, faça, mas não precisa dessa paranoia de estar comprando muita coisa, de estar estufando, não precisa disso. A nossa esperança é Jesus, nós estamos vigiando. Quando você vai ver as pessoas que fazem isso, a maioria são pessoas com a vida desconcertada, desmantelada, que não estão servindo a Deus de verdade, não estão prontas para o arrebatamento, infelizmente. Então Jesus chamou para vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Está em Mateus 25:13. É isso que Jesus manda a gente fazer, vigiar. O foco não está em datas, mas em estarmos preparados. Então tem muita gente que está preocupado com datas. Jesus vai vir em tal dia, vai acontecer esse tal dia. E tem aquela paranoia por datas, né? Não, a gente tem que estar preocupado com isso. A gente tem que estar pronto hoje, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Ninguém sabe o dia nem a hora. Confiança em Deus em tempos incertos. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Está em Mateus 24:6. Não é para se assustar. O que for de acontecer, vai acontecer. Está na Bíblia, foi predito pelo próprio Jesus. A escatologia bíblica é a fonte de paz e não de pavor. Então o livro do Apocalipse, a escatologia como um todo, não vem trazer pavor a nós, vem trazer paz, tranquilidade, porque nós sabemos que Deus está no controle escatológico de todas as coisas. Equilíbrio entre urgência e sobriedade. Então, Pedro disse na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 7, sede sóbrios e vigiai em oração. Então tem que ter um equilíbrio, né? Mesmo em meio à urgência de se fazer alguma coisa, tem que ter sobriedade. Não podemos fazer coisas apavorados,
nem embriagados por coisas que estão destilando nas redes sociais e que não são verdades bíblicas. Agora, o quarto ponto, o impacto social do pensamento apocalíptico hoje. Redes sociais e mídias alimentam sensacionalismo. Então existe a escatologia sensacionalista. Existem os pregadores do caos, aqueles que pegam uma guerra, como houve entre Israel e o Irã, querendo dizer que se tratava de Gog e Magog, quando na verdade não tem nada a ver. Então existem as teorias da conspiração distorcendo a escatologia. Então existem as teorias da conspiração que distorcem a escatologia bíblica, teológica. Então cresce a busca por espiritualidade no mundo, a gente tem visto isso, mas infelizmente sem Bíblia. Então é uma espiritualidade vazia, é uma religiosidade. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer fidelidade a Ele e a sua palavra. Em Mateus 24:5 está escrito que muitos virão em meu nome, foi o próprio Jesus que falou, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então muitas pessoas estão sendo enganadas por esse pensamento apocalíptico atual do século 21. Em quinto lugar, como o cristão deve lidar com o pensamento apocalíptico? Estudar a palavra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Clareza e verdade reduzem a ansiedade. Quando nós vemos as coisas de forma clara, a ansiedade ela é reduzida. Como o cristão deve lidar com o pensamento apocalíptico? Segundo lugar, orar com fé. Filipenses capítulo 4, versículos do 6 ao 7. Traz paz mental e emocional. Oremos com fé, coloquemos diante de Deus a nossa ansiedade. Terceiro lugar, comunhão e ensino sadio. Hebreus 10, 25, que manda não abandonar a nossa congregação como é costume de muitos. Então deve-se evitar o isolamento e o extremismo para que esses pensamentos apocalípticos não venham tirar a nossa paz. Em quarto lugar, esperar com esperança. Romanos 15 e 13. Cultivar um coração saudável e firme para que esses pensamentos não venham causar coisas que não são de Deus em nós. Conclusão. A escatologia saudável faz com que a nossa mente também esteja saudável. A escatologia bíblica, quando compreendida corretamente, não leva ao desespero, mas à esperança. O pensamento apocalíptico não deve ser guiado por pânico ou teorias humanas, mas pela revelação das Escrituras e a paz de Cristo. Romanos 15, 13 está escrito a seguinte expressão bíblica: ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15 e 13. Então é isso que Deus quer de nós: gozo, paz, crença, esperança nos nossos corações. É para isso que serve a escatologia bíblica, é para isso que serve o livro do Apocalipse. Não é para nos amedrontar, mas para nos aproximar mais ainda de Deus. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, eu te peço mais uma vez, se inscreve aqui embaixo, clica no sininho para receber as notificações e não esquece de dar aquele like, é muito importante para nós, ok? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus.